Olá pessoal, aqui é o Skitter da Escola Descans. O vídeo sobre hoje será sobre filtros, visando melhorar a qualidade de uma imagem. Ah, Antes de começar, lembrando, temos um canal no Discord, temos página no Facebook, temos um canal no YouTube. Por favor, dê uma força e pro Escola Descans e segue a gente lá, por favor. E o Discord é mais se vocês quiserem interagir com outras pessoas, tirar dúvidas, acompanhar aprendizado, conhecer mais gente que trabalham com mangás. Entrem lá no nosso Discord, todos os links vão estar descritos aqui nos comentários do vídeo. Inicialmente, este vídeo vai ser focado na versão do Photoshop CS6 e algumas anteriores, CS5, CS4, CS3, não na versão do Photoshop CC. Por quê? A ferramenta que eu vou ensinar chama Topaz Labs, Clean 3 e Denoise 5. Essas ferramentas de filtro não estão disponíveis na versão do Photoshop CC. A versão do Photoshop CC tem uma ferramenta chamada Topaz IA, AI na verdade, de inteligência artificial, e a usabilidade é bem diferente. Tanto é que, como eu não uso, eu não sei mexer, mas futuramente eu vou tentar trazer um conteúdo sobre isso para vocês. Como eu já estou acostumado há bastante tempo com a versão 3 e 5 do Denoise e não com a AI, vou demonstrar para vocês como funciona. Só vou ficar devendo nesse vídeo a instalação da ferramenta. Talvez com um pouco de conhecimento do Photoshop vocês vão conseguir baixar. Ela é uma ferramenta paga, mas com um pouquinho de Google vocês vão conseguir encontrá-las pela internet. Acredito que não esteja nem mais à venda, porque é um pouco antiga. E facilmente vocês conseguirão instalar e usar. Mas em breve eu vou tentar trazer um vídeo explicando como fazer isso. Eu só não vou poder disponibilizar o link, senão é possível que o canal caia. Enfim, essas ferramentas Topaz, elas visam melhorar a qualidade de uma imagem. Foi mostrado no último vídeo que eu postei de Actions uma demonstração de como isso acontece. Eu vou tentar mostrar para vocês como que essas ferramentas funcionam e quais umas dicas de como utilizá-la. E a gente vai acompanhando essa imagem aqui se tornarmos ela com uma qualidade melhor. Antes de tudo, caso você abra a sua imagem e o filtro não esteja disponível, ele esteja cinza, é porque a sua imagem não está em modo RGB. Você precisa deixá-la em modo RGB obrigatoriamente. Se estiver em tom de cinza, por exemplo, o nosso filtro Topaz não está habilitado, a gente não consegue entrar aqui. Então, antes de tudo, modo RGB. E depois, se você quiser, você volta para o modo de tons de cinza ou o modo que você quiser. Vamos lá, vou começar mostrando alguns exemplos do Topaz Denoise. O Topaz Denoise é uma das ferramentas que auxiliam na remoção de ruídos da imagem. Então você pode ver que na ferramenta que eu já coloquei aqui, nas pré-definições que vocês estão vendo, ela já mostrou pra gente uma pequena melhora e até manteve a textura original da imagem. É uma textura que você consegue ver quando está com pouco zoom, mas o ruído não deixava vê-la. Ele manteve. Explicando um pouco sobre as pré-definições da ferramenta, aqui temos alguns exemplos, vocês não precisam utilizá-los. Se vocês quiserem criar alguma pré-definição fora da área de actions, mas sim algo para você se basear, você pode clicar aqui em Save, dar um nome para sua pré-definição que você ajeitou aqui nos itens e falar: essa vai ser mangá 1 e salvar. E ela fica salva aqui, então você vai ter vários tipos de pré-definições de ruído, de trabalho na remoção de ruídos da imagem. E você pode salvar uma aqui que todos os itens do menu voltam de acordo com o que você tinha deixado.
Quando a gente aplica essa ferramenta, é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, está sumindo com algum detalhe da imagem? Quando a gente fala de detalhes pequenos, por exemplo, se a gente clicar em algum desses aqui, vocês veem que a imagem está ficando meia roxa, aqui em cima está ficando muito borrado, a gente não consegue distinguir o que, que é o que. Alguns lugares mais claros da imagem acabam perdendo contorno. Você acaba perdendo muitos detalhes, alguns riscos aqui começam a quase sumir. Então, qualquer filtro que a gente estiver usando, a gente tem que pensar em melhorar a qualidade da nossa página e não sumir com os detalhes, né? A gente não vai estar melhorando. Mexendo um pouco na ferramenta a gente consegue isso. Eu vou começar uma do zero, né? Vou me inspirar na manga aqui apenas para mostrar para vocês como funciona. Das opções Overall Strength, a gente tem a força do nosso filtro. Quanto mais alto, mais ruído ele vai tentar tirar. Quer dizer, a gente está multiplicando tudo que está escrito aqui. Adjust Shadow é quanto que a gente vai encostar, ou melhor, quanto que a ferramenta vai trabalhar em tons mais escuros. Então, quanto maior, geralmente vai se focar mais em tirar ruídos da parte escura. Isso pode ser um problema, porque quanto mais a gente coloca aqui, mais acaba borrando. E quanto menos a gente coloca, menos borra. Geralmente a gente vai usar valor baixo aqui. Eu vou manter como zero porque eu falo, não quero borrar a parte preta porque neste mangá não é necessário. E Adjust Highlight é a mesma coisa, só que com tons claros. Então se a gente pegar um exemplo aqui embaixo, deixa eu ver um exemplo legal. Talvez aqui que esse pontinho está sumindo, não sei, vamos ver. Se eu colocar no máximo, ó, o ponto sumiu por completo. Ele considerou esse pontinho como ruído e não como parte da imagem. Se a gente deixar isso no mínimo, o pontinho voltou. E ainda assim a gente está aplicando algum filtro, mesmo que fraco, aqui nas tonalidades de cinza. A gente consegue ver ali em cima na imagem que tem zoom. O Adjust Highlight também, como a gente não quer perder detalhes da nossa imagem, se a gente colocar muito alto, olha que bizarro que acontece. Todo esse detalhe aqui de baixo some, então é um outro filtro que a gente mantém em cor baixa. Red, Blue, Clean Colors, a gente não mexe, porque a gente está mexendo com imagens em preto e branco. Caso você tenha interesse em mexer com uma imagem colorida, você pode brincar para entender como esses filtros funcionam. Geralmente a gente não mexe muito. O Correct Black Level é se a gente quiser escurecer um pouco a imagem. Então, quanto mais a gente coloca, mais algumas tonalidades de cinza, principalmente cinza escuro, começam a se escurecer. Isso geralmente acontece quando a gente tem o Adjust Shadow. Então, veja aqui o que aconteceu. Eu adicionei o Adjust Shadow lá em cima. Correct Black Level no máximo também. Você vê que ficou bem escuro, ficou até roxo. Se eu diminuir, olha, não tá roxo, a gente não mexeu tanto no Black Level, mas ele deu aquela borradinha básica aqui em cima. Então vamos voltar. Então aqui eu geralmente deixo 1, nunca mexo, porque 1 é o valor padrão para a cor preta, multiplica por 1 dela mesma. Aí temos a aba de recuperação de detalhes. Recuperação de detalhes define um pouco da nossa textura, que você está vendo aqui. Quanto maior, mais detalhes ele vai tentar preservar da imagem original. Quanto menor, mais ruído ele vai tentar tirar. Então é legal ver um valor aqui que você considere ok e que não está sumindo com os detalhes. Olha, eu coloquei ele no mínimo aqui, recuperar detalhes no zero, parece que está ok. Talvez vou subir um pouquinho aqui por desencargo. Colocando 20. Muito bem, até a manchinha de sangue aqui manteve o mesmo formato, então tá maravilha.
Reduce Blur quer dizer o quanto de nitidez a gente quer colocar na imagem, então quanto mais a gente coloca, mais nítido fica totalmente bizarro, então a gente geralmente não mexe muito nisso. Se a gente colocar 0, a gente está falando que a imagem pode ficar borrado, e se ficar borrado alguns detalhes começam a sumir também. Então sempre a gente coloca um pouquinho aqui, não precisa ser muito não. Ó, o 3 aqui ele ficou até mesmo exagerado. Vamos diminuir. Ó, o 15 a textura ficou, não ficou exagerada, mas a textura ficou bem forte. Eu vou manter o 15, qualquer coisa a gente muda depois, sem problema nenhum. O Add Grain a gente não vai mexer, se a gente quiser colocar uma textura fora a textura que já foi inserida aqui, uma textura própria do Topaz Denoise. Não, como o Mangá tem textura, a gente não quer mexer com isso, a gente vai manter 0. E vamos dar um OK. Se você quiser, você pode, sempre que você for mexendo ou aprendendo na ferramenta, ficar gravando ações, ficar criando estilos dentro da ferramenta, naquele campo esquerdo que eu tinha mostrado para vocês, para que vocês nunca se esqueçam, vocês achem uma combinação legal, sempre manter salvo. Legal, fiz a aplicação, vamos comparar no histórico, a gente vai precisar se basear aqui na imagem de baixo. A gente consegue ver que houve uma melhora, uma redução de ruído baixa, houve uma melhora na textura, a gente deixou a textura do mangá um pouco mais evidente, mas ela ainda está muito stringente em comparação ao resto do mangá, está muito nítido. A gente precisa dar uma melhorada nisso. A gente quer uma textura, mas não quer uma textura bizarra, não é a textura que o mangá entrega. Então a gente precisa estabilizar essa textura. Para isso a gente usa um filtro aqui chamado Topaz Clean, esta é a versão 3 do Topaz Clean. O Topaz Clean ele tem uma abordagem um pouquinho diferente do Topaz Denoise. Pode ver, tem uma pré-definição aqui que já estava selecionada no meu computador e ele manteve a textura, ele apenas equalizou as tonalidades da textura. Então isso houve uma melhora significativa na qualidade, porque a primeira você reduziu o ruído e a segunda você equalizou as tonalidades. Eu vou, como o mesmo que a gente fez, podemos salvar, podemos dar um nome para ela. Temos algumas pré-definições que a gente geralmente não usa tanto, que elas são bem bizarras, elas são mais para alguns tipos de imagem colorida, foto que a gente quiser. Se vocês quiserem mexer um pouquinho, brincar nas que já existem, eu recomendo a Degrange, que ela faz essa estabilização de níveis, e a Skin Heaven, que também faz, só que de um jeito mais fraco, bem mais fraco na verdade. Explicando que cada item daqui funciona, é igual. Temos o Strength, que é o multiplicador, o Terhoff Thershold caramba, como eu consigo explicar? É meio que uma intensidade, não exatamente uma força, mas com que a gente está multiplicando o filtro está multiplicando, né? Então você pode ver que ó, a força ela demora mais porque ela está multiplicando tudo. O threshold está multiplicando apenas a parte de arestas. Você pode ver que tem lugares bem específicos que ele pega geralmente as partes mais escuras e tudo mais. Eu não costumo manter tão alto. Depende muito do mangá, da qualidade. Aqui parece um valor ok. Vamos até subir um pouquinho. Ok. O Radius também ele fala um pouquinho de aresta, geralmente não muda tanto, seria bom você dar uma fuçadinha e ver qual que fica melhor. Edges, aqui sim é que a gente está falando de arestas, porque aqui conforme a gente mexe a gente consegue ver algumas bordas estranhas, a imagem fica parecendo que está com um monte de risco, então mantenha um.
um faz funcionar, o resto fica bizarro. Olha, ele meio começa a distorcer a imagem, fica meio estranho. Não é adequado para mangá. Mantém um que a gente multiplica pelo valor base, então existe. Se a gente colocar 0 não acontece nada, volta a imagem original. Radius também é como se fosse um tipo de exposição. Sharpness é nitidez. Geralmente não é bom colocar alto que fica uma merda, igual o filtro topaz de noise. Manter 1 ou algo muito próximo de 1. De acordo com a necessidade a gente pode aumentar ou diminuir. Geralmente a gente não vai mexer nessa ponta. Texture é uma coisa legal, porque o quanto de textura quanto a gente quer ser fiel à textura que já está na página. Então a gente está mexendo na textura que já existe, não adicionando uma textura nova que nem o Topaz Denoise. Se a gente colocar no 0, ele vai simplesmente remover toda a textura da página, ou vai tentar fazer algo próximo a isso. A gente não quer remover, porque como o autor colocou uma textura lá, a gente quer manter, apenas fazer um tratamento adequado nela. Então eu coloquei aqui no 0.3, parece que é um valor adequado. Ok, aqui é quanto a gente quer impulsionar a textura. Se a gente não impulsiona, ele basicamente fica sem textura, né? Então coloca um valor aqui que você acha adequado. E o size também. Qual que vai ser o tamanho da partícula do pixel da textura. Coloque também o que você achar mais adequado. Pode ver que aqui é uma textura bem pequena, ainda que ela exista. Vou dar um pouco mais de zoom. E aqui quando a gente aumenta o size, a gente aumenta o nível de pixel da textura, ela fica um pouquinho mais visível. Vou colocar um tamanho mediano aqui, parece que tá show. Eu vou dar um ok. Olha a diferença que tivemos na imagem. Se a gente voltar para o estado original, removemos muito o ruído pré-existente na imagem e mantivemos os detalhes. Todos os detalhes, tons escuros ou tons claros foram mantidos. Bacana, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar essa imagem, vou copiar ela. Peraí, antes de copiar ela, preciso parar uma aplicação aqui que está executando. Eu vou copiar essa imagem e vamos fazer um comparativo, voltar ao estado original, executar uma ação que eu tinha feito apenas como teste para um vídeo tutorial de actions. E assim é como que está a textura da ação, e assim é como ficou a nossa. Vocês podem ver que elas ficaram bem parecidas. Geralmente não tem um certo ou um errado. Você precisa apenas encontrar um valor que se adeque ao seu mangá, sua página de mangá. Geralmente mangás mais antigos que eram feitos à mão, a textura era colocada, a página era escaneada para o computador. Precisam de mais tratamentos do que mangás que são postados já online para e-books, porque aqueles já são feitos diretamente no computador a maioria das vezes, as renders, as texturas já são feitas no computador e a qualidade sempre fica parecida como impecável. Quando a gente está falando de um negócio que foi escaneado, é mais complicado, porque a gente já tem alguns problemas em relação à máquina de scanner, a máquina que imprimiu o mangá para venda e tudo mais. Mas enfim, o legal é sempre você dar uma olhada nessas ferramentas, ver o que vocês acham, procurar modos que vão se adequar à imagem que você precisa e tudo mais. Nem sempre nunca, né? Todo mangá vai ter
que usar a mesma action, o mesmo nível. Se você tiver um volume inteiro com a qualidade semelhante, talvez você consiga. Muitas vezes você vai conseguir usar a mesma action para o volume todo. Aí você usa uma ação, automatiza essa ação que você gravou no seu volume todo. E você melhorou a qualidade do seu volume todo de forma automática, de acordo com o vídeo que a gente já explicou aqui no canal da Escola Descanso. Mas quando você troca de volume ou você troca de projeto, é legal ver se a action é condizente com a nova qualidade de imagem que está se apresentando. Deixar algumas dicas também para vocês, caso vocês tenham algumas dúvidas que possam aparecer. Vamos supor, voltar ao estado original da imagem. Essa imagem aqui, se não me engano, ela tem 1200 pixels de altura. E vocês viram que quando eu executei a action do denoise, ela teve um resultado X. Se a gente mudar a dimensão da imagem, tamanho da imagem, eu vou colocar 1800. Se a gente mudar a dimensão da imagem, quando a gente executar a ferramenta, ela pode ter resultados diferentes. Modo RGB, filtro, denoise. Pode ver que a textura fica diferente, acontece coisas diferentes com a imagem. Então, se a gente aplicar o denoise que a gente tinha utilizado antes, a gente aplicar o filtro clean que a gente tinha utilizado antes, a gente voltar a imagem para o tamanho que ela já era antigamente, 1200, teremos um resultado diferente daquele que a gente executou antes. Veja como ficou diferente. Você pode ver que a textura basicamente sumiu. Isso não quer dizer que a action ficou ruim. Entendeu? É apenas uma abordagem diferente. Se vocês quiserem um mangá sem textura e tudo mais, se vocês acharem que isso vai melhorar alguma textura, vai reduzir algum ruído ou preservar algum detalhe, vocês podem utilizar essa abordagem também. Uma outra abordagem bacana a se utilizar é... Vocês viram que alguns filtros que a gente usa, ele deixa tonalidades mais escuras, mais claras em alguns pontos. Se a gente quiser evitar isso, o que a gente pode fazer? Pelo menos, para que o nosso filtro, dependendo da exposição, não acabe, por exemplo, subindo com detalhes em que estejam muito claros. A gente pensa assim, a gente tem uma imagem com uma qualidade bem ruim, então a gente vai precisar usar um filtro mais forte. Porém, o filtro mais forte, quando a textura se mescla com o branco, acaba borrando. A gente não quer que isso aconteça. A gente pode selecionar, colocar aqui o modo RGB, selecionar um intervalo de cores, falar, eu quero um intervalo de cor do tamanho 80, na cor branca, e dou um OK. Então ele está meio que selecionando todos os pixels brancos e os cinzas bem claros, próximos a branco. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver todos esses cinzas aqui bem clarinhos estão sendo selecionados. A gente ajusta os níveis. Fala, quero ajustar minha tonalidade de branco e o restante dos pixels cinzas eu quero deixá-los mais escuros. E o restante dos cinzas médios e tudo mais a gente não mexe. Deixa eu dar um zoom aqui e mostrar como que era o antes e o depois. A diferença foi bem pouca, na verdade. A gente
pode até aumentar mais. Vocês podem ver que as tonalidades escuras continuam escuras. Tudo que a gente está mexendo aqui são tonalidades claras. A gente apenas escurece elas. Aqui a gente corrigiu a cor branca. A gente deixou um pouquinho mais escura de novo. E agora a gente fica mais visível, olha. Isso, quando a gente aplica um filtro um pouco mais forte, acaba não sumindo com todos os detalhes. Então, quando você está com uma RAW muito ruim, muito antiga ou mal escaneada, mas é a única que tem disponível, você pode usar essa abordagem também. O que mais dá para explicar? Um problema que acho que eu acabei não citando é que um dos filtros, o Topaz Clean, por exemplo, ele tem um problema. Dependendo de como você ajusta o filtro, aparecem falhas nas bordas da imagem. Deixa eu ver se eu consigo simular isso aqui. Se não me engano... Putz, eu não lembro o que mexe aqui. Mas, por exemplo, eu consigo demonstrar aqui na imagem que eu tenho de exemplo. Se eu executar a minha primeira action, você vai ver que aqui no topo da imagem ficou umas coisas meio claras aqui. Então, enquanto a textura está toda linear aqui, a textura está meio estranha aqui em cima. Na borda de cima, na borda do lado e tudo mais. É como se o Topaz Clean não pegasse muito bem nessas áreas. Se a gente olhar no histórico, foi exatamente na execução do Topaz Clean. O Topaz de Noise estava assim e o Topaz Clean deixou assim. Ele simplesmente não executou. Então, caso você passe por uma particularidade dessa, é legal você usar a ferramenta de corte para expandir as arestas. Posteriormente você executa o filtro e depois você volta a aresta no estado original. Olha, eu vou demonstrar aqui. Você vai ver que mesmo executando aquela action, aquela falha vai ser corrigida. Ok, corte feito, executação. E vamos voltar ao corte. Show. E agora a gente olha aqui no topo e no canto da imagem. Aquele erro, aqueles pixels brancos, pixels claros, eles todos sumiram. Que é um erro que acontece no Topaz Clean. Então, caso vocês encontrem ou comecem a incomodar, questão de qualidade, existe essa abordagem. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu acho que ele já está ficando um pouquinho longo. Acredito que eu tenha conseguido cobrir boa parte da funcionalidade, boa parte de como, quando usar, o que cada ferramenta faz e tudo mais. E quando usar cada uma, né? Uma para remover ruído, a outra para estabilizar os níveis das texturas e os níveis de cinza. Obrigado por assistir, por favor comentem, digam o que vocês acharam. Todo comentário é bem-vindo e sempre nos ajuda a melhorar. Apenas vou ficar vendo o vídeo de instalação. Vou tentar fazer dentro de uma máquina virtual, já que está tudo instalado e tudo configurado aqui dentro do meu computador. E assim, em breve eu trago ele para vocês, beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.